Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pastor Giba, é uma satisfação, irmãos, ter o Pastor Giba com a gente participando, né? Vai pregar a palavra para nós, vai falar do amor de Deus, vai responder algumas perguntas que alguns irmãos colocaram aí para ele, né? Para a glória de Deus. Pastor Giba, fica à vontade, né? Que Deus abençoe o senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Carlos, é uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui, né? Juntamente com os irmãos, né? A distância hoje já não é tão mais problema entre nós, né? Vocês estão em Leopoldina, eu estou aqui em Campinas, estado de São Paulo, né? Estou aqui a 90 quilômetros da cidade de São Paulo, pertinho. E é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, tá? E eu espero, você falou que eu vou responder, espero que o Espírito Santo me dê sabedoria para responder conforme a luz da palavra. Com certeza. Boa noite, pastor Carlinhos, boa noite, pastor Giba. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, na presença de tão ilustres aí personagens que ao longo do tempo têm abençoado a minha vida imensamente. Amém. E que eu tenho certeza que nesta noite vai abençoar a vida de muitos jovens, adultos, todos que tiverem a oportunidade de participar aqui, eu tenho certeza que vai ser grandemente abençoado. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu só queria deixar aqui claro, esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo, na live. Pastor Giba concordou em trazer aqui uma palavra para nós, um tema crescendo no meio às adversidades, e ele vai trazer a palavra, uma ministração, e logo após, e durante a palavra, quem for tendo dúvida, quem quiser fazer perguntas para o pastor, esteja à vontade, escreve aí no chat do Face, nós estamos aqui acompanhando, anotando tudinho direitinho. Essa live é para ser algo assim, presença de tão ilustres aí, intuitivo, personagens e aberto para todos os irmãos estar participando também. E quem sabe a gente adota esse tipo de palestra para os próximos cultos, outros temas também importantes. Ao longo do tempo tem abençoado a minha vida imensamente. Pastor Giba, amém. E que eu tenho certeza que amém, esta meus noite irmãos. Muito obrigado. Vai abençoar a vida obrigado, de Luciano. Obrigado, Pastor Carlos, jovens, mais uma vez. Adultos, e eu tenho essa difícil missão, né? Mas as guerras, os problemas, as adversidades, elas estão em todo o tempo na nossa vida. Às vezes, pessoas têm passado por adversidades em meio a problemas conjugais, em doenças, têm passado em problemas, tribulação na sua vida e inúmeros outros problemas. Isso são problemas, são adversidades que vêm para a nossa vida. Mas a história de José do Egito é uma história que é muito real, é muito atual. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, porque ela não esconde nada da gente. Ela não esconde as traições, as pisadas na bola, ela não esconde realmente o caráter do ser humano. Ela expõe totalmente. Né? E eu queria pedir que você que me acompanha essa live, se você puder, arruma uma Bíblia eletrônica, arruma uma Bíblia física aí, mas acompanhe a leitura bíblica, acompanhe a palavra de Deus que nós vamos estar fazendo agora. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura em Atos no capítulo 7. Eu vou estar lendo a partir do verso 9, tá? Atos, o capítulo é o 7 e vai a partir do verso 9, tá? Esse é um capítulo que é a defesa de Estevão, né? Ali,
tá? Que Estevão estava durante o Sinédrio, né? E aí ele se levanta e faz a defesa e faz uma explanação da história inteira. Mas eu quero pegar a partir do verso 9, que fala sobre o tema que nós estamos falando, sobre o personagem principal, que é José. Né? Então diz assim, Atos capítulo 7, verso 9. Os patriarcas invejosos de José. Preste atenção nos detalhes da palavra de Deus. Invejosos de José. Venderam-lhe para o Egito. Mas Deus estava com ele. Isso é algo que você tem que grifar na sua Bíblia. Isso é algo que você tem que anotar, marcar, sublinhar. Porque isso é uma verdade da palavra de Deus daqui que serve para mim, serve para você, serve para nós que andamos com Deus, que temos a nossa vida já entregues na mão do Criador, entregues na mão do Altíssimo. E a Bíblia está dizendo que os invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Olha outra coisa que nós temos que anotar aqui e deixar bem frisado na nossa mente e no nosso coração. Ele livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em toda Canaã. Houve grande tribulação. E nossos pais não achavam mantimentos. Olha outra palavra aqui que nós, às vezes, passamos desapercebidos e não notamos. Grande tribulação. E hoje nós acabamos de falar aqui, nós olhamos para o mundo, olhamos para a situação geral das nações, olhamos às vezes para o nosso vizinho, olhamos para a nossa família e vemos que muitas vezes temos passado por grandes tribulações. Temos passado por tribulações. Então as provas, os problemas, as tribulações, elas estão sempre presentes na nossa vida. Eu costumo brincar às vezes e falo no meio das ministrações, que nós já nascemos em meio a provas. Quando nós nascemos, o médico, a primeira coisa que ele faz com a gente, ele faz um exame que chama APGAR, que é para saber se está tudo direitinho, se está tudo correto. Eu tive um sobrinho que nasceu ontem, né? Ontem, está com um dia de vida. Ele é filho do meu sobrinho, lá de Brasília. É o Felipe, pastor Felipe. E o filhinho dele nasceu, Daniel. E a primeira coisa que se faz é o quê? É o APGAR. Para quê? Para saber se está tudo correto com a criança. Se os olhinhos estão enxergando, se está ouvindo, se faz o teste do pezinho. Então, nós já nascemos em meio a provas. Nós nascemos no mundo em meio à provação. Em meio às provações. Agora, elas vão, conforme nós vamos caminhando, elas vão crescendo, elas vão tomando os diferentes aspectos, e isso não é diferente com a nossa vida. Muitas vezes se prega o evangelho dizendo, vem para Jesus que está tudo certo, tá? Vem para Jesus que você não vai acabar seus problemas. Isso não é verdade. A Bíblia está recheada de versículos, de coisas, e nós vemos aqui a vida de José. Né? E eu gosto de falar que depois que nós estudamos e olhamos para a vida de José, nós vemos que nós não temos desculpa para andar correto com Deus. A gente tem que andar na linha, andar. Ele nos inspira, né? A vida de José nos inspira. E uma curiosidade, ele é um personagem que é um dos mais parecidos com Jesus que temos na Bíblia. Ele foi vendido, nós vamos ver isso aqui rapidamente, eu não sei como, né, por causa do tempo. Ele foi vendido, ele foi traído, ele foi vendido por 20 ciclos de prata, Jesus foi por 30 moedas de prata também. Então, nós vemos muitas peculiaridades entre José e Jesus, uma das características, né, isso. Mas, como eu estava lendo aqui, parei para fazer essa marcação, esse ponto da grande tribulação ao qual nós temos
visto aqui, no verso 12 continua dizendo assim: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, o José se fez reconhecer pelos seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Bom, eu quero que você, por gentileza, volte aí, nós estamos em Atos aqui, mas nós vamos tentar fazer aqui um resumo da vida de José e ver o que José passou na vida dele, tá? É legal para que depois, quando terminar essa live, quando você tiver um tempo de qualidade na presença de Deus, pegue a palavra e leia, releia. A partir do capítulo 37 de Gênesis, nos conta a história de José. E como eu disse para vocês, a grande marca da vida de José é a fidelidade que ele tem com Deus. Ele foi fiel no pouco, ele foi fiel no muito. Mas por quê? Porque ele era fiel com Deus. E é uma coisa que nós temos que andar à risca, sermos fiéis a Deus. Tá? Com certeza. Primeira coisa que nós temos que guardar no nosso coração. Nós nascemos em meio da tribulação, nós nascemos em meio a provas, nós sabemos que as provas vêm, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas elas para a nossa vida. A gente olha a situação e fala, nossa, mas onde está Deus? Não, Deus tem o controle de tudo, e tudo faz parte de um plano de Deus para a nossa vida. Nós vamos tentar ver isso na vida de José. Tudo fazia parte de um plano de Deus para a vida de José. É claro que teve coisas que não poderiam acontecer. E quando nós olhamos para trás, na nossa vida, a gente olha e fala, puxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter orado um pouco mais, eu poderia ter consultado a Deus, não é mesmo, pastor Carlos? Eu poderia ter... Por quê? Porque eu não precisava passar por tribulação que eu passei. Isso sempre acontece, né? Um pouco mais. Eu não precisava ter passado por aquele deserto que eu passei. Mas Deus está no controle da nossa vida. Isso nós temos que guardar. Você já entregou a sua vida para Jesus? Guarde isso no seu coração. Deus não esqueceu de você. Isso é uma coisa que o diabo, que o inimigo vai tentar fazer. Vai tentar fazer que você, você é esquecido, Deus não está nem aí com você. Não. Deus tem o controle, tá? Segunda coisa, Deus, ele trabalha por nós. Deus, ele está sempre trabalhando conosco, trabalhando em nós. Para quê? A nossa vida, às vezes, sirva de exemplo e abençoe a vida de outros. Segunda coisa, Deus, ele trabalha. As tribulações que nós passamos na vida, os problemas, elas são didáticos para a nossa vida, mas também para a vida dos nossos familiares e da vida de outros. Né? E Deus trabalha conosco, ele trabalha por nós e não contra nós. Muitas vezes o diabo usa dessas mentiras, ou levanta pessoas, ou pensamentos na nossa mente, que vem e diz, isso aí, não. Deus, ele trabalha conosco, ele trabalha, ele tem o controle de tudo nas nossas vidas. E Deus também, ele está olhando, ele está vendo o percurso da nossa vida. Nós estamos traçando um caminho, nós estamos escrevendo um livro diante da eternidade. Nós estamos escrevendo uma história. E Deus também, a nossa vida é uma história. A nossa vida é um livro diante de Deus, que está sendo arrolado, está escrita diante de Deus, né? E no percurso dessa vida, no percurso da minha caminhada, o que acontece? Muitos vales e desertos, eles surgem. Não adianta a gente tentar se esconder, não adianta a gente tentar fugir, se esquivar. Os desertos, os problemas, as situações, elas sempre chegam na nossa vida, tá? E aqui, como eu disse para vocês, em Gênesis capítulo 37, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui embaixo, eu estou acompanhando a leitura aqui, e diz que a jornada começa com José quando ele tinha 17 anos, um adolescente, um jovem. Às vezes você que está me assistindo está falando, pastor Giba, você não sabe como é que está a minha vida, pastor Giba. Você não sabe como é que é, você não sabe. Olha, talvez eu particularmente não sei, não saiba da sua vida, mas eu vou só falar uma coisa para você. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê todas as coisas, ele sabe. E José era um adolescente com 17 anos. E José, ele era amado pelo pai dele, né?
uma pessoa amada ali, e ele era o conhecido como José, o sonhador, José do Egito, o sonhador, né? Como a gente conhece a história de José, José do Egito, o sonhador, né? José tinha sonhos, né? E ele começava a trazer e contar esses sonhos. Outra lição que às vezes nós temos que guardar aqui. Ele contava os sonhos assim, abertamente para os irmãos dele, contava, repartia coisas do coração dele com todos. E às vezes a gente tem que, Deus fala algo para o nosso coração que não é para o momento específico da nossa vida. E às vezes a gente sai falando, contando, e pessoas se levantam com inveja, pessoas se levantam com maledicência, o inimigo usa esse tipo de coisa para vir nos derrubar, nos derrotar, para trazer tribulação ao nosso coração. No verso 4 do capítulo 37, dizendo assim: vendo seus irmãos que o seu pai amava a mais que todos os outros filhos, nós vemos aqui o quê? Uma família, às vezes, disfuncional também, né? Olha o erro de um pai, né? Ter um filho predileto. Eles odiaram, presta atenção nessa palavra, odiaram José. Eles odiaram ainda mais. José relatou os sonhos que ele tinha e os irmãos iam odiando eles mais. Né? O verso 8, na parte B, diz que com tanto mais os odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Meus irmãos, são coisas que estão dentro do nosso cotidiano. São coisas que acontecem com as nossas vidas. Nós, quando olhamos para a vida de José aqui, por exemplo, ódio, inveja. Olha só o verso 11 do capítulo 37. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Quantos e quantos de nós não passamos por ciúmes que outras pessoas têm de nós? E o pior, muitas vezes nós não temos a sensibilidade, nós não temos a capacidade, nós não andamos com radar na cabeça, sabendo quem tem ou quem não tem ciúme de nós. Quem tem ou quem não tem inveja de nós. Nós não sabemos quem nos ama ou quem, às vezes, quer o nosso mal. E o inimigo usa dessas situações. Pessoas, muitas vezes, elas vêm e acabam sendo usados pelo inimigo, e setas do maligno vêm ao nosso coração. E esse José, que nós vemos aqui, o sonhador, ele estava repartindo sonhos que Deus tinha colocado no coração dele, mas na hora errada, no momento errado. E José, ele passa ao longo da caminhada dele, da vida de José, nós vemos que ele passa por inveja, nós vemos que ele passa por desprezo, por ciúmes, por ódio, por conspiração. Por conspiração. Por exemplo, nós vemos a partir aqui do versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, o verso 18 do capítulo 37. Fala assim: José tinha ido ali saber notícia dos irmãos que estavam em outra terra para relatar para o pai dele. E os irmãos, quando avistam ele de longe, no verso 18, diz assim: de longe o viram, e antes que se chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha só. Conspiração de morte. Então, nós estamos vendo que ele passa por ódio, por inveja, por ciúme, por conspiração de ódio. Depois, eles jogam ele dentro de uma cisterna vazia, tá? Eles aqui, no verso 24, dá uma olhadinha, se você que pode aí comigo, do capítulo 37, diz assim: e tomando, lançaram numa cisterna vazia, quer dizer, num poço sem água. Lançaram ele ali. Imagina, e depois, olha mais para baixo, eles se sentam para comer pão. Agora, imagina a situação. Seus irmãos, a sua família, pega você, joga você dentro do buraco. Dentro do buraco, te dão ali um cala-boca e se senta ao redor desse poço e começam a comer pão. E o cara ali embaixo pedindo, angustiado da alma.
Imagina, me tira daqui, socorro! E eles nem aí por mão dele, nem aí. E aí você olha para a sua vida hoje e você fala, Pastor Giba, eu estou passando por um vale. Eu estou num poço, ninguém nota. Mas você está lembrado do que eu falei para você no começo? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle, Ele tem o controle das nossas vidas. Você está lembrado que Deus trabalha por nós, como eu disse para você, Deus está trabalhando por nós, não contra nós. Muitas vezes nós trabalhamos contra nós mesmos e nós damos ouvido às vozes aí do diabo, nós damos ouvido à voz do inimigo, nós damos ouvidos, às vezes, até ao nosso próprio coração, né? Ai, de autopiedade, ai, ninguém gosta de mim, a minha vida, ai, coitadinho de mim, ninguém me ama. Não, nós estamos, lembra que eu falei, é bom vocês anotarem e guardarem. Nós estamos escrevendo um livro diante de Deus. Nossa vida está no controle de Deus. E nós vamos dar uma resposta. Essa resposta é tanto na terra hoje quanto para a eternidade. E Deus aqui não deixa José longe. Eles tiraram aqui, talvez, querendo acabar com a vida de José, querendo acabar com o sonho de José, mas eles não tiraram o propósito de Deus na vida de José. Assim como Deus tem um propósito para a minha vida, para a vida do pastor Carlos, para a vida do Luciano, e na sua vida que está me assistindo agora. Deus tem um controle, Deus tem um projeto, e Deus sabe. Ele está lutando com você. Mas ele tem um projeto para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos do projeto que Deus está construindo na nossa vida. Nós esquecemos que Deus está no controle de tudo, que Ele sabe de tudo de nós. E nós olhamos ao redor e vemos os problemas, as circunstâncias e falamos, ó dias, ó céu, ó azar, né? É como que é igual aquela hiena que tinha daquele desenho, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Mas, olhando mais para frente, tentando aqui correr e andar mais para frente, né? José, ali, um dos irmãos, né? Quando olharam, viram de longe ali uns mercadores midianitas vindo em direção a eles e falaram, ó, em vez da gente matar, porque o irmão mais velho, o Rubem, falou, não vamos matar ele não. Vamos devolver ele para o pai dele. Um dos irmãos, aí o irmão Rubem saiu de perto, o irmão, se não me engano, foi o Judá, depois vocês dão uma olhada aí, vê uns ismaelitas vindo, os midianitas, desculpa, né? E fala assim, ó, vamos ganhar uma grana, em vez de a gente matar ele, vamos ganhar uma grana. Pega ele, vende ele como escravo, tá? Por 20 ciclos de prata, isso está no verso 28 do capítulo 37. Eles vendem por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses então levaram José para o Egito. Agora, uma nota de rodapé aqui, uma nota de curiosidade para que a gente saiba. Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. 30. José foi vendido por 20 moedas de prata. Sabe esse costume que nós temos de falar assim, nós temos sempre um número na nossa mente. Como que é o Luciano? O Luciano é 10. O Luciano é 10, a gente fala, né? Ou eu pergunto, Luciano, como que é o pastor Carlos aí com você? Não, o pastor Carlos é 10 comigo. A gente tem. Naquela época, um valor justo para as coisas era 60. Dentro daquela cultura daquela época, 60. Quando você queria manter, você não queria ser exorbitante na sua ganha, ou você não queria perder dinheiro, você vendia por 60. 60 era um valor justo para um escravo naquela época. Agora, presta atenção. Jesus, quando é vendido, ele é vendido por 30 moedas de prata. Ele é vendido pela metade. Então, ele valia menos que um escravo. O diabo estava dizendo naquela época, não sabe os propósitos de Deus para a vida. Ele falou, olha, você não está sendo vendido por nada. E no caso de José, é menos ainda. Mais ou menos, calculando isso, tá? Não, é difícil, meus irmãos, né? Por causa de variação, essas coisas. Mas como se hoje a pessoa fosse vendida por R$1.300, como escravo. Quer dizer, eles queriam se livrar de José, dizendo, isso aí não vale nada, isso aí é uma porcaria.
Então eles venderam e José foi enviado, né, ali para o Egito, né? Aí o que acontece? Ele ele é levado para casa, né? Ali de Potifar, aí já é o capítulo 39, né? Para você puder dar uma viradinha aí de página e acompanha comigo. José é levado para o Egito e um oficial, né? O Potifar, o oficial do faraó, compra ele. Compra ele. E aí, no verso 2, preste atenção do capítulo 38. Veja os detalhes da palavra de Deus, o que nós temos que guardar. O Senhor era com José. Agora, sabe qual que é a diferença de José para a nossa vida? Para a sua vida que está me assistindo agora? Deus ama você quanto ama José. Deus ama o Luciano, ama o pastor Carlos, ama você que está me assistindo agora, Amém. ama a sua família. Glória a Deus, isso é fantástico. Como o Senhor amava José e era com José. Preste atenção. Por quê? Porque lembra que eu estou falando desde o começo que a fidelidade é uma coisa que nós temos que andar com Deus. E saber que Deus ele não nos abandona, que Ele está no controle de tudo. Sabe esse tipo de coisa? Deus está no controle de tudo. E isso, meus irmãos, é para a nossa vida inteira. Ah, mas pastor Giba, tem uns problemas. Tem. Lembra que eu falei das provas? Lembra que eu falei das tribulações? Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle. E Ele me ama. Ele ama você. Ele ama e tem a nossa vida sob controle. O amor de Deus é fantástico, né? Ele é um pai. O Jesus nos ama, Jesus nos ama. Jesus é o nosso irmão mais velho, né? E aí o que acontece? Como que ele ensina a gente a chamar Deus? Abba, paizinho, né? Abba, pai. Qual que é a oração que Jesus nos dá como modelo? Pai nosso que estás no céu. Ah, mas pastor Giba, você não sabe como é que é o meu pai aqui em casa. Eu não tive pai, eu não tive uma família que me amasse. Não, tudo bem. Nossa vida é uma vida de provas, de circunstâncias difíceis. Cada um tem uma prova, uma diferente da outra. Mas você tem uma família. Uma família de muitos irmãos, semelhantes a Jesus. Romanos 8, 28 diz assim, que nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós fazemos parte de uma família de muitos filhos. E nós temos que nos tornar semelhantes a Jesus. A nossa família é uma família de muitos irmãos. E você, a partir do momento que você entrega o curso da sua vida, que você entrega a sua vida, a direção da sua vida na mão de Deus, você está arrolado, escrito no livro da vida. E Deus está no controle. Aí você fala, mas o diabo está te atacando. Não. Ele está te atacando? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala em secreto com o teu pai, o pai da tua família, porque ele vai resolver todos os seus problemas. José poderia estar olhando aqui e falar assim, poxa, como que é? Eu tinha uma túnica que o meu pai fez. Me arrancaram a túnica. Sabe o que os irmãos dele fizeram? Pegaram a túnica dele, rasgaram, mataram um bode, colocaram sangue, levaram para o pai dele, mentiram e falaram, olha, seu filho morreu. Mandaram entregar para o pai, nem eles entregaram. Mandaram entregar e falaram, seu filho morreu. E aquele queridinho seu aí já era. Então, veja só, José passa por, como eu já disse, eu vou repetir aqui para ficar didático, inveja, difamação, ódio, ciúme, conspiração contra ele, mentira. Vai vendo, tudo que José passou. E aí, no verso... Quanto de adversidade que ele passou, né? Exatamente. Outra coisa linda, como eu já disse, olha o que a Bíblia está relatando. A Bíblia não faz questão de guardar, ela mostra tudo, ela mostra diante de Deus. E a Bíblia fala no capítulo 39, verso 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Agora você fala, como isso? Ele foi vendido, levado para o Egito. Agora você imagina a vida desse jovem de 17 anos. Lembra que eu falei que ele era adolescente? 17 anos. Com tudo isso na cabeça dele. Com todos esses problemas, essas angústias da alma dele.
podia ser a pessoa mais derrotada, mas José era um homem fiel a Deus, era um adolescente fiel a Deus. Ele amava Deus e que veio a ser um homem próspero. De escravo, ele veio a ser um homem próspero e estava na casa do senhor egípcio. Verso 3, o capítulo 39. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha os detalhes. Olha os detalhes. E que tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Olha só. Na nossa vida, quando nós somos fiéis a Deus, os que estão ao nosso redor são abençoados. Nós exalamos, nós passamos a bênção. Nós passamos o amor de Deus. Nós fazemos os que estão ao nosso redor prosperarem também. Não é só uma prosperidade minha, nossa, é uma prosperidade no pouco, no meio de ser um escravo. Ele era um escravo, mas o Potifar aqui, que era, né, ali o oficial do faraó, falou, esse cara tem algo diferente na vida dele. Falou assim, não, os negócios estão indo tão bem, eu vou te colocar minha casa inteira para você tomar conta. Tá? Verso 5, preste atenção, parte B. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor que estava sobre ele, sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Quer dizer, o negócio do Potifar prosperou, foi embora, foi para frente. A vida de Potifar, e Potifar reconheceu Deus na vida de José. Só que aí, você para e fala, moxa, que benção, né? Podia terminar por aqui que estava tudo bem. Não. Um belo dia, José, preste atenção. Verso 7, acompanha comigo, capítulo 39, verso 7. Aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, ele disse, deita-te comigo. A mulher olhou para o rapaz de 17 anos, falou assim, rapaz, que pedaço de pão. Né? Esse rapaz é bonito demais. E foi para cima de José e começou Isso quase não acontece hoje em dia no nosso vida. Não, que isso. Não. O que eu acho bonito, pastor Giba, é a vida de santidade de José nessa situação. Santidade, fidelidade para com Deus. A marca de José é fidelidade. Santidade faz parte da fidelidade que nós andamos com ele. E eu vou falar uma coisa para você, pastor Carlos. Essa situação, o cara tem que ser cabra macho para sair correndo de uma situação. Não. Hoje em dia, a moçada fala, eu não aguentei, a carne é fraca, mas o espírito é forte. O meu amor para com Deus é maior do que as tentações. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus ensina, não nos deixe cair em tentação. A tentação veio, o pecado chegou, vaza. Corre porque chuta que é laço. Não compensa lutar. Não compensa. Não compensa. A nossa carne é fraca, mas nós temos que andar em santidade e em fidelidade para com Deus. É uma luta perdida. E é uma luta diária. É uma luta constantemente perdida, diária. A nossa carne, a nossa natureza é pecaminosa. Mas vamos olhar aqui para a vida de José. Ela disse no verso 7 do capítulo 39, deita-te comigo. Ele, no verso 8, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor. Senhor aqui é com S menor. S que não é minúsculo, tá? E não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou às minhas mãos. Verso 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, nem nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Falou para a mulher. Eu tenho controle de tudo nessa casa, mas a tua vida, ele é seu marido. E aí, porque é sua mulher, é a senhora Potifar. É a senhora Potifar. O verso 9, parte B. Como eu
cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, acompanhem comigo, por gentileza. Vocês veem que eu não estou inventando uma história, que eu não estou contando mentira aqui. Capítulo 39, verso 9. Como que eu vou cometer uma maldade dessa contra o meu senhor Potifar, que me confiou tudo na minha mão? Como que eu vou pecar contra Deus? Ah, mas pastor Giba, eu fui jogar. Ai, pastor Carlos. Ai, o pessoal entra no gabinete. Ai, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu fui jogado na cisterna. Meus irmãos me odiaram. Eu fui levado como escravo. Tudo bem. Como é que você está andando diante de Deus? Você está andando em fidelidade? Ou na hora que você está sozinho, aí você está aprontando besteira? Lembra das provas, das tentações, dos problemas, eles vão chegar. Mais uma coleção aqui para a vida de José. José foi alvo de inveja, José foi alvo de desprezo, alvo de mentira, de conspiração contra ele. Ele foi alvo da alma batida quando estava ali dentro do poço, ali, ai, não, foi levado como vendido por um valor que não valia nada, foi levado para o escravo, foi levado para uma terra que não conhecia ninguém, uma posição de escravo. Esse rapaz passou solidão, gente. Solidão. Imagina só, lá no Egito, tentando dormir à noite, lembrando do casaco, da cama quente que ele tinha, da comida boa que ele tinha, na casa dos pais. Ali, a sua mãe, Raquel, já tinha morrido, mas talvez, quantas vezes a Bíblia não fala, mas nós aqui, imaginamos, quantas vezes nós choramos? Choramos escondido no travesseiro, choramos de angústia, de tribulação, mas vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena andar em santidade. Olha para a vida de José, a integridade de José, os princípios e valores que ele teve na vida. Pode falar, Luciano. E como vale a pena, né? Você vê no final da história dele o quanto ele foi abençoado, o quanto Deus honrou ele e da onde ele saiu e até onde ele chegou. Sendo em segundo lugar, ninguém mais era poderoso do que José, além do próprio faraó. Ele teve fidelidade com Deus, ele teve integridade. Sabe que a palavra íntegro, inteiro? Ele foi inteiro, ele não foi um crente meia boca. Ele não creu pela metade. Ele creu por inteiro. José, ele andou com Deus, ele guardou os princípios de Deus no seu coração. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para a moçada que está me assistindo. Quanto você tem recebido desses princípios e valores? Ah, por quê? Porque hoje em dia a gente fala, pastor Giba, eu não fui na igreja domingo. As pessoas só estão se alimentando de domingo, de um culto durante a semana. Às vezes da escola dominical ninguém quer ir, do ensino ninguém quer ir, e ninguém gasta tempo lendo a palavra. E a palavra, ela é para mim e para você. São princípios, são valores que têm que ser embutados aqui, ó, no coração. As provas, os problemas, os vales vão surgir na nossa vida, nós querendo ou não. Às vezes em momentos de solidão, momentos de ninguém vai estar perto, né? Não vai ter um celular para ligar, não vai ter um momento ali. Oi? Aí que a palavra vai suprir essa necessidade do vale, da dificuldade, do problema. Exatamente. A palavra que vai suprir. É o que o apóstolo Paulo nos diz, que nós temos que ser firmados na rocha. Nós temos que estar firmados na rocha, né? Na pedra de esquina, na pedra angular, que é Jesus Cristo. Nós temos que estar fincados, alicerçados em Deus, nos princípios e valores de Deus. Abrindo um parênteses aqui, o que Jesus falou, que nós estamos construindo nossa casa na areia ou estamos construindo a rocha? A nossa casa é a nossa vida. Nós estamos construindo ela como? Lembra que eu falei para você que a nossa vida, ela é o percurso da nossa vida, a nossa história, nós estamos construindo algo para a eternidade? Como que nós temos que pensar como é que vai ser o nosso fim? Como vai ser os nossos filhos? Como vai ser os nossos netos? O que nós estamos deixando
de valores. Às vezes a sociedade está tentando ensinar algo totalmente diferente para a nossa vida. Mas nós temos que, Romanos 12:1, né? Nós temos que moldar, nós temos que mudar a atitude, mudar de mente, é uma transformação, é uma metanoia através da palavra de Deus. Nós não podemos deixar cair em tentação, como Jesus falou, mas temos que nos livrar do mal. Entendeu? Voltando aqui, eu estou correndo por causa do tempo, tá? Vocês me perdoem. Porque essa é uma pregação, essa aqui é uma história que tinha que ficar Não, a aqui história a noite inteira. de José é tão fantástica e grande, né? Mas a vida do José é um exemplo para qualquer jovem hoje em dia. Para qualquer um, né? Se espelhar, não só jovem, para qualquer pessoa se espelhar. E é uma pessoa que teve tantas tribulações desde pequeno, tá na própria família, foi vendido, igual o senhor mesmo já falou. Ele sofreu ciúme, inveja, difamação, e ele sempre... Trama de morte, muita coisa. Trama de morte, e ele sempre ali firme, fiel, íntegro, e Deus ali com ele o tempo todo, só honrando ele cada dia, e no final você vê como a vida do José foi abençoada. Exatamente. Bom, resumindo a história e voltando aqui para a palavra, nós olhamos aqui que essa mulher, a mulher do Potifar, ela tentou de tudo quanto é jeito. Essa tentação, meus irmãos, não foi um dia. Olha o verso 10, preste atenção comigo, verso 10 do capítulo 39. Falando ela a José todos os dias. Olha os detalhes da palavra de Deus. Não foi um dia. Foi todos os dias. Deita-te comigo. Vamos lá. Vamos para a cama. Gostosão, vem cá. Tal. E todo dia, batendo todo dia. E ele firme. Ele íntegro. Ele com princípios e valores diante de Deus. Ele com temor de Deus. E no verso 12 diz que então, né, em um belo dia ele vai cuidar dos negócios da casa, não tem ninguém. Ela pegou ele ali, né, pegou pelas vestes dele e disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes, ela agarrou ele. Ele se debateu, ela puxou, rasgou as vestes dele. Deixou a roupa para trás e se mandou. Exatamente. E fugiu, saindo fora. O que aconteceu? Ela começou a gritar e disse, ele tentou me agarrar. O que nós aprendemos aqui? Mais uma vez, ele é vítima da mentira. Mais uma vez. Estão mentindo contra ele. Aí você fala, pastor Giba, lá no meu serviço também estão mentindo contra mim. Lá na minha escola também estão mentindo contra mim. Na minha própria família tem gente mentindo contra mim. Meus amigos, assim, minha roda de amigos, não diria amigos, porque amigos Exatamente. não iam fazer isso, mas uma roda de conhecidos, né? Tem pessoas que têm inveja de você. E aí o diabo vem e cochicha no ouvido e joga uma mentira para te agarrar num laço. E a gente tem que seguir o quê? O exemplo de José. Exatamente. Continuar íntegro na palavra de Deus. Íntegro, sabendo que Deus tem o controle da nossa vida, que Ele não está deixando a gente lutar sozinho, que tudo faz parte do plano de Deus, porque a gente já entregou a nossa vida para Jesus. Uhum. Ele tem o controle, Ele sabe, e que no nosso período de deserto, Ele tem o controle, nós estamos aprendendo com Deus, aprendendo no percurso da vida, que tem vales e que tem desertos, nós estamos sendo provados a todos os dias. Agora, quanto de fiéis nós somos diante de Deus? Mas deixa eu correr aqui para conseguir dar o final aqui. Bom, resumindo a história. José é levado para a prisão injustamente. Só que, o que acontece com José? José era fiel a Deus. Foi fiel ao Potifar. Venderam José lá. Ele foi para a casa de Potifar. Foi fiel ao Potifar. Foi fiel a Deus, serviu, ali teve com toda a sorte de bênção de Deus na vida de José, ele foi íntegro na casa de Potifar, sofreu a mentira e foi levado para a prisão.
Chegou na prisão, você fala, agora ferrou, né? Agora ferrou. Olha o capítulo 21, o verso 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José na prisão. O José, ele era uma pessoa totalmente temente a Deus, fiel a Deus. E Deus não deixava José, porque José não deixava a Deus. E o Senhor era com ele, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê, deu graça perante o carcereiro. Verso 22, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e com ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Verso 23, parte B, o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, o diabo pode tentar te derrubar. A calúnia, a difamação, os vales da vida podem tentar te derrubar. Os irmãos podem se levantar contra a calúnia, e o pastor o Carlos sabe muito bem disso. Às vezes na junta levantam mentiras, o sinédrio se levanta e fala mentira, e acusa e fala um monte de coisa. Mas quando Deus está ali, quando Deus tem um propósito, pode levantar mentira, pode levantar difamação. Quando Deus é para uma pessoa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem, meus irmãos. É verdade, pastor Júlio. Não tem, não tem nada. Mas para isso tem que permanecer, como José. Voltou fiel a Deus. Para a cova de novo, para a prisão. Ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel, né? Ele não desistiu. Não. É vendido como escravo, sem identidade. Ele é vendido como uma mercadoria. Ele vai para a casa de Potifar, ele prospera ali. As coisas de Potifar prosperou. Ele é acusado passa por uma tentação sexual ali. A mulher quase agarra ele, ele sai fora. A mentira vem e leva ele para a prisão. Aí ele é fiel ali na prisão, fiel a Deus. O carcereiro vê, confia todas as coisas. Tudo que ele põe a mão prospera. Tudo. E as pessoas que estão ao redor dele veem isso. Veem que Deus era com ele, que Deus era com José. Entendeu? Aí o que acontece? Capítulo 40, José na prisão interpreta sonhos. Ali quem que tinha? Tinha um mordomo, que era do rei do Egito, e um padeiro. Eles têm um sonho. Cada um deles tem um sonho distinto, né? E o que acontece? Eles foram presos. Quem está na prisão? José. Né? O que acontece? José vem e interpreta o sonho de duas pessoas ali. Cada um deles foi preso, teve um sonho e ficou atribulado. Vocês têm que ler a história aqui para entender. Ficaram perturbados. Mas José fala, o que está acontecendo com você? Não, eu tive um sonho essa noite aqui, rapaz. Perturbador. E o sonho do copeiro-chefe está a partir do verso 9 do capítulo 40. Depois vocês podem dar uma olhada. José, ele interpreta o sonho do copeiro-chefe. Depois ele interpreta o sonho do padeiro. E traz ali a revelação. Ele fala assim, ó. Para o copeiro-chefe, ele fala, ó, você vai voltar, e pro padeiro morreu. Não teve jeito. Esqueci. Mas o que acontece? O copeiro-chefe recebe a bênção, e o José falou, ó, quando for embora, não se esquece de mim aqui, tá? Que eu interpretei o sonho para você. Só que olha o verso 23 do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém, mais uma tribulação, foi esquecido. Mais uma vez, esquecido pelos homens. Aí você fala, pastor Giba, eu não estou aguentando mais. Pastor Giba, esqueceram de mim. A minha família esqueceu de mim. Até quem eu estou ajudando agora se esquece.
a minha vida está sendo esquecida, o diabo está me assolando, é tentação, eu estou aqui, eu estou fazendo tudo direitinho, mas coisas que parece que não prospera. Pastor Giba, eu ando em santidade, eu ando em retidão, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo os pobres, eu faço tudo que é bom, e quanto mais... Tem um ditado, pastor Carlos, que diz assim, quanto mais você reza, mais assombração aparece. E a pessoa fala, meu Deus do céu, quanto mais eu estou andando em fidelidade com Deus, parece que mais as coisas estão piorando para o meu lado. Fica fiel a Deus. Porque Deus, do jeito que foi com José, é contigo. Deus Amém. Tem um propósito, Ele tem um plano na tua vida. Ele está escrevendo uma história na tua vida, você tem que saber isso. Você tem que guardar isso na sua mente. A minha vida vai ser uma vida linda, próspera. Deus está escrevendo algo maravilhoso, por isso eu vou me guardar. Você que está me vendo aí na live fala assim, você tem que guardar a sua vida diante de Deus. Você tem que guardar no meio das dificuldades, das provações, que vão chegar diante da sua vida. Mas, olhando para a vida de José aqui, ele, mais uma vez, mais um se esquece dele. Aí, olha o capítulo 41, verso 1. Gente, presta atenção, a gente está correndo aqui, mas isso são anos e anos. O capítulo 41, verso 1 diz assim, passado 2 anos completos. José permaneceu ainda na prisão ali por mais 2 anos. Não foi 2 dias. Não foi 2 meses. A gente lê a Bíblia e aí vê, vê essa história e às vezes passa despercebido que... Passa despercebido e não presta atenção nos detalhes. Nos detalhes. A Bíblia é totalmente detalhada. Então a gente tem que estar prestando atenção nos detalhes e pedir orientação do Espírito Santo para nos mostrar, nos ensinar a enxergar esses detalhes, porque é maravilhoso. Aí vocês sabem o que aconteceu aqui, olhando para a história? O faraó teve um sonho. E nesse sonho ele sonha lá com 5 vacas gordas, depois as vacas magras. Você tem que dar uma lida aqui, né? Depois ele sonha ali, né? Com as espigas, né? Mirradas. E ele fica perturbado. E aí, o que acontece? O copeiro se lembra. 2 anos depois, fala, o faraó mandou chamar lá, o pessoal não consegue interpretar o sonho. Aí o copeiro fala, eu conheço um cara que, o cara veio do Egito, o cara tá preso. O cabra é bom, né? O cara tá aqui no Egito, quer dizer, o cara veio lá de Canaã, o cara é bom, esse sabe tudo. E o que acontece? O faraó manda chamar, então, o quê? José. José chega ali diante do faraó, né? E interpreta capítulo 41, verso 14. Então, o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa das masmorras. Ele se barbeou. Olha o detalhe. Devia estar com uma caatinga, devia estar barbudão, né? Devia estar aparência feia. Deram um banho de loja no cara aqui, mudou de roupa, deram um tapa no visual, mudou de roupa, passou uma alfazema. Quem é velho lembra desse perfume. E aí mandaram, ele foi se apresentar para o faraó, né? E aí o faraó fala para ele, verso 15, eu tive um sonho, ninguém pode interpretar. Verso 16, então respondeu José, não é isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Preste atenção mais uma vez no detalhe. Olha, ninguém pode interpretar. José podia chegar e falar assim, eu sou o cara, espera, deixa comigo, eu tenho um dom aqui, você vai ver. E olha, faraó, é o seguinte, se eu interpretar seu sonho, você me libera da prisão? Não. José ficou quieto e falou assim, olha, faraó, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, é para a honra de Deus, certo? E isso não está em mim. Isso aí, esse dom que eu tenho, não é meu. Eu sou apenas amigo. Maravilhosa, né? Eu sou apenas um amigo do Altíssimo. Eu sou apenas amigo de Jesus. Eu sou apenas um servo de Deus, um amigo de Deus.
E Deus é que vai dar resposta favorável para você. E Deus, então, dá a interpretação ali para José. José, então, manifesta, conta o sonho para Faraó. E daí, José responde para o Faraó, verso 25, Deus manifestou a Faraó, ele disse o que fazer através da vida de José, entendeu? O verso 28, na parte B, também diz, Deus manifestou a Faraó o que fazer, né? E aí, resumindo a história, o que acontece? José falou a Faraó, você tem que arrumar um bom administrador, que vão ser 5 anos aí, né? De vacas gordas e 25 anos, 5 anos aí de vacas magras. Você tem que dar um jeito aí, né? A fome vai ser gravíssima, né? O negócio aí vai ser, né? As vacas vai ter aí vacas gordas e vacas magras. José interpreta o sonho. José é colocado como governador do Egito. Vendo a sabedoria ali, né? O faraó, né, coloca o quê? José como administrador ali, de toda a terra do Egito. Olha só. Aonde Deus colocou José, né? O verso 32 diz, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Falou para Faraó, você tem que arrumar um cara que seja o quê? Um bom administrador. Que seja ajuizado e se ponha sábio para administrar as coisas do Egito. Faça isso, Faraó, verso 34, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte, faça ainda, olha só, a quinta parte dos frutos da terra e do Egito, de 7 anos de fartura, né? 7 anos de fartura e 7 anos de vagas magras, do sonho. Ajunte-se administradores com toda a colheita, para os anos bons que virão. Recolham-se o cereal de baixo, tal. Ele dá toda ali a como que ia ser, né, a administração daqueles anos, né? O verso 37 diz que o conselho foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Então, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Meus irmãos, eu faço questão que você olhe para a palavra, capítulo 41, verso... Esse verso eu vou até anotar. Verso 38. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este? Em que o Espírito, é com E maiúsculo, é o Espírito Santo, é o Espírito que há o Espírito de Deus. Verso 39, depois disso, disse Faraó a José, visto que Deus fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Sabe o que acontece? Vou resumir a história aqui. Meus irmãos, ele é colocado como ministro da fazenda de Faraó aqui do Egito. Ele virou... Eu achei fantástico. Eu achei fantástico você frisar esse verso 38, que uma pessoa ímpia, que provavelmente nunca conheceu, ouviu falar de Deus, reconhecer, assim, acharia alguém com o Espírito de Deus, ele reconheceu o Espírito de Deus na vida de José. Sabe, Luciano, e se você olhar atenção para trás, nós vemos o quê? Que na casa de Potifar, que era um oficial, ele foi fiel a Deus e fiel a Potifar. Depois, ele é lançado na prisão, ele é fiel ao carcereiro e ele é fiel a Deus. Ele é fiel a Deus e ao carcereiro. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Como diz a palavra. Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Muitas vezes a gente quer ser levado como ministro da fazenda diante das nações, que a gente quer que o quê? Que Deus coloque carros, holofotes. Não. Deus vai te tratar no deserto.
Deus vai formar o seu caráter nas provas. Se você se mostrar fiel, fidelidade para com Deus, Deus vai se colocar no muito. Agora, nós olhamos para essas histórias aqui e nós fazemos uma continha aqui. E eu quero aqui já ir começando a terminar. José é vendido com 17 anos de idade. Ele é vendido, tá? Ele se torna governador do Egito aqui com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Então são 13 anos aí. Aí, 5 vacas gordas, mas 2 de vacas magras que ele vai encontrar com a família dele depois, são o total de 22 anos. 22 anos. José é levado, ele prospera. Ó, verso 46 do capítulo 41 diz que José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ele foi colocado como ministro da Fazenda quando ele tinha 30 anos de idade. Foi vendido com 17. Foram 17 anos de prova, de tribulação, de deserto, e ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve em santidade diante de Deus. E tudo que ele fazia, o que acontece? Deus prosperava. José ali se casa, ele tem 2 filhos. O primeiro filho dele, o primogênito, verso 51, diz o seguinte, que ele se chamou de Manassés, e disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Quer dizer, ele esqueceu, joguei meu passado fora, perdoei todo mundo, deixei para trás. Estou numa nova vida, estou numa nova caminhada. E ele teve 2 filhos. Ao segundo ele chamou de Efraim, entendeu? Porque ele me fez, Efraim, ele me fez próspero numa terra distante, na terra do Egito. Na terra da aflição dele, ele foi próspero. Primeira coisa, ele perdoou o passado dele. Ele não ficou remoendo coisas que passaram na vida dele. Desses 22 anos aí, ou desses 13 anos que se passaram, até ele encontrar com a família, são 22 anos, mas ele joga para trás, ele coloca o primeiro nome do filho dele, de Manassés. Deus me fez esquecer do problema que eu tive. Deus me fez perdoar, esquecer de tudo. Tal, da casa do meu pai, eu esqueci, eu joguei para longe, eu perdoei, eu deixei para trás, eu lancei as coisas, deixei, perdoei. Às vezes na sua caminhada você está remoendo, você não consegue ir para frente porque você está remoendo coisas do passado ainda. Você está olhando para a sua vida e fala, não prospera por causa disso, é por causa daquilo. Não! Vamos voltar no começo? Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele tem o propósito. Ele não está lutando contra você, ele está lutando a favor de você. Você está passando por um deserto, está passando por uma tribulação. Se mantenha fiel a Deus, tá? Bom, resumindo a história, vem os anos aí da tribulação. Não tem comida ali em Canaã, né? O que acontece? Às vezes, meus irmãos, o que acontece na nossa vida, na nossa caminhada, e eu quero deixar isso registrado nessa live, deixar isso no seu coração. Às vezes a nossa alma, ela tem uma sensação vaga, ela às vezes tem uma sensação falha, a nossa alma, de carregar coisas do passado. Às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos, assim, a gente olha para dentro da gente, a gente olha para a nossa caminhada, e Deus, assim, e a gente faz aquela pergunta besta, será que Deus está comigo? Será que nessa caminhada toda está valendo a pena andar com Deus? Será que Deus ele está do meu lado? Será que, né? Gente, vale a pena andar com Deus. Vale a pena ter paciência, ter essa dor da demora. Muitas vezes ali José dentro da prisão está demorando tudo. E José se lembra lá do sonho que ele teve lá atrás. Lá do sonho do capítulo. Aquele primeiro sonho que ele contou para os irmãos, né? Contou para os irmãos que muitos vinham, se prostravam diante dele,
né? Que o sol e a lua vinham se prostravam diante dele, né? E hoje ele está vendo as realizações. Por quê? Né? O que aconteceu? Capítulo 42, depois você lê aí. Os irmãos de José descem do Egito, porque a fome, descem, né? Vem para o Egito, porque a fome assolou a terra. E os irmãos vêm atrás o quê? De alimento. Vêm ali para comprar. Né? E aí, o José era o governador do Egito, ele era o ministro da fazenda, né? E fizeram o quê? Os caras vieram para comprar o alimento. Verso 7 diz assim: vendo José, seus irmãos reconheceram, porém não se deu a conhecer, e lhes farou asperamente. Ele viu os irmãos dele e falou: olha aqui o sonho se cumprindo. Mas ele não tratou mal. Ele quis ver, ele quis testar para ver se o irmão dele, o caçula, né, estava vivo ainda. Se o pai dele estava vivo. E ele apronta umas boas aqui com os irmãos para saber se a família dele está boa. Se a família dele ainda está viva, né? E ele faz os irmãos dele irem e voltarem, né? Irem e voltarem, né? Aí José, no capítulo 43, ele vem aqui, os irmãos de José descem outra vez para o Egito, tal. E José olha, e muitas vezes a palavra nos diz aqui, que ele olhava, conversava com os irmãos e corria para um lugar e ia chorar escondido, porque ele não aguentava. Ele devolvia, muita emoção, né, pastor Gil? Ele devolvia o dinheiro para os irmãos, porque ele já tinha perdoado no coração dele. Ele sabia que tudo aquilo era um processo que ele estava passando na vida dele. Meus irmãos, às vezes nós passamos por processos. Essas lutas, essas tribulações. Às vezes, meus irmãos, esse deserto que nós estamos passando, sabe o que é? Um processo. E às vezes no processo nós murmuramos demais, porque nós esquecemos que Deus está com o controle. Nós murmuramos porque nós esquecemos que Deus ele tem o controle de todas as coisas, que ele sabe de tudo. E ele exalta a nossa vida em tempo oportuno. Ele coloca a nossa vida no tempo dele, na obra dele, no momento que ele acha melhor. Tá bom? Eu tô aqui correndo, eu vou terminar já, porque eu já vi que é 20 para as 9 da noite e eu já falei demais aqui. Passei do tempo, né? Mas como eu já disse antes para você, os desertos eles são pedagógicos. Às vezes, o que a gente acha que é o erro de José, o erro ali de muitos, né, dos irmãos de José, a gente olha e a gente vê que é plano de Deus. José reconhece isso, eu vou terminar aqui, mas eu quero deixar no capítulo 45, do verso de 5 a 8 aí, ele diz assim, ó, quando ele se revela para os irmãos, o José ele fala para os irmãos assim, olha, no verso 5, parte B, porque Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou, verso 7. Deus me enviou diante de vós, verso 8. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, foi plano de Deus para a minha vida. Eu reconheço que o deserto, a aflição, os problemas que eu passei, isso todos foram pedagógicos, foram problemas que só me fizeram crescer e conhecer mais Deus na minha vida, certo? E eu quero encerrar aqui, sabe, gente, com um versículo que está no capítulo 49, tá? No verso 22. Eu quero ler aqui, tá? Depois José manda trazer sua família ali para o Egito, alimenta todos eles passam a morar ali, tudo isso, tá? E o que a palavra nos diz aqui no capítulo 49, no verso 22, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o muro. O que isso nos significa? José é um ramo, é uma árvore. A nossa vida é uma árvore. A nossa caminhada, nós estamos crescendo. Só que a nossa vida tem que ser igual à vida de José. Como um ramo frutífero. O que é isso? Quando os galhos saem, eles se até curvam
de tantos frutos, de frutos doces, frutos que são doces, que alimentam outros, frutos que vão abençoar a vida de outros que estão ao nosso redor. Aí são frutos que essa árvore existe um segredo. Ela está ligada junto à fonte. Verso 22 do capítulo 49. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem, vão além dos seus mulhos. Outras pessoas apanham dos seus frutos e se alimentam da bênção que está sobre a sua vida. Muitos são abençoados através da vida de José. Capítulo 50, verso 20. Isso porque eu falei que era o último versículo. Parte B, Deus tornou em bem. Verso 20 diz assim, eu vou ler inteiro. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Olha aí. Muitos estão intentando o mal contra você, não faz mal. Muitos tentaram mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve na vida de muita gente em vida. Glória vai ser a Deus. abençoado Aleluia. através da sua vida. Você tem que ser o quê? Um ramo frutífero. Qual que é o segredo da sua vida? Seja ligado com a fonte. Jesus é a fonte das águas vivas. Quando você deixa esse rio brotar, quando você bebe das águas vivas de Jesus, esse rio, ele transborda na sua vida. Esse rio, ele faz o quê? Ele enche a sua vida. Meus irmãos, eu não tenho tempo para explorar aqui, teria muito mais coisa para falar para vocês. Olha, pode falar. Assim, eu tenho a pessoa... E eu peço perdão, tá? A Josi está aqui ao meu lado, me auxiliando, pegando, assim, controlando aqui os chats da live. Ela mandou um bilhetinho aqui para mim, assim, que palavra maravilhosa. Eu queria ficar aqui até amanhã ouvindo. Que bênção, né? Pastor, Pode falar, Luciano. Eu peço desculpa, tá? Pastor Carlos e Luciano. Né? Não, como diz aí, né, a live, né? Crescendo em meio a adversidades, melhor que a vida de José, para a gente expor. Não tem exemplo melhor. E assim, a gente planejou algumas coisas, a gente planejou um tempo para preparar a palavra e logo após um tempo para ouvir a participação das pessoas que estão ouvindo a gente, para enviar perguntas. E assim, a palavra foi tão maravilhosa, tão abençoada. Eu creio que eu só agradeço primeiramente a Deus que honrou o pastor Giba com essa palavra, porque extrapolou um pouquinho o tempo, mas, nossa, eu estou tão alimentado, tão satisfeito, que eu concordo até com a minha irmã Josi, que está aqui do lado. Eu gostaria de ficar aqui até amanhã ouvindo, porque realmente é uma bênção para nossas vidas. A Josi me reportou aqui agora que não tivemos ainda, assim, pessoas fazendo questionamentos. A gente tinha até feito alguns questionamentos que a gente colheu aqui para fazer, mas diante de uma palavra tão abençoada, tão maravilhosa, e pelo fato de a gente ter estendido um pouquinho o tempo, eu vou até dispensar aqui essas perguntas, porque é como se tivesse falar assim, vamos subir para cima. A verdade é o seguinte, Luciano, a palavra de Deus, ela vem, ela nutre, ela responde, ela alimenta o nosso coração. Por isso que nós temos que sempre estar em leitura da palavra, pedindo para que Deus fale conosco. Tenha um tempo de qualidade, porque muitas vezes a gente é ensinado, ou foi ensinado, ou acha que ler a Bíblia é a seguinte, né? Começou o ano, eu tenho que ler a Bíblia. E tá com a cabeça lá na esquina, Não, você tem que ler um versículo, se alimente dele. Fica preocupado com as adversidades, e Deus não quer isso de você. Deus não está preocupado com a sua performance de leitura, Ele quer que você se alimente. Exatamente.
Pastor Giba, muito obrigado. Que palavra abençoada. Eu creio que todos que estão aqui ouvindo foram alimentados e muito bem alimentados, estão fartos, porque eu estou me sentindo assim. Pastor Carlos, muito obrigado por essa oportunidade de abrir aqui essa oportunidade de estar trazendo esse novo layout agora. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades como essa e as pessoas vão se soltar, vão começar a fazer questionamentos, vão participar mais, vão largar um pouquinho da timidez e, assim, se Deus quiser, nós vamos ter muitas e muitas outras oportunidades com essa, porque eu particularmente amei. Quero agradecer do coração aqui, Pastor Carlos, Pastor Giba, muito obrigado, que Deus abençoe as suas vidas. Ô Luciano, me permite fazer uma sugestão aqui, né? Sim. Porque, como você disse, às vezes as pessoas, elas recebem a palavra e se tornam tímidas e às vezes ficam pensando, né? Antes o pastor Carlos trazer alguma consideração final aí, vocês encerrarem a live, talvez as pessoas podem anotar depois, se surgir alguma dúvida, enviar para você, Luciano. Depois você envia para mim, a gente pode tentar responder à luz da palavra de Deus. Pode anotar no chat lá mesmo, e nós vamos estar aqui monitorando, e as perguntas que foram sendo feitas lá, nós vamos responder por lá também. Essa live está sendo salva, né? Vai ficar salva. Vamos gravar aqui e depois eu passo para você a gravação. Tá, não só para mim, para ficar também depois, ou outros que não puderam assistir, é legal você pegar e assistir e aprender um pouco da palavra do Senhor. Sim. Pastor Carlos está com a palavra. Amém. Com certeza fomos abençoados, amém? Amém. Essa palavra que trouxe renovo. Falar de fidelidade, falar de andar na presença de Deus. Isso tudo resulta, no final, em bênçãos. Amém. Porque tudo que nós plantamos, à luz da palavra, tudo que nós plantamos dentro do querer de Deus, nós somos abençoados. José ele fez tudo isso e ele foi abençoado. Amém? Amém. Eu vou chamar aqui a pastora Bárbara para ela dar uma palavrinha, porque eu não posso esquecer daquela que está junto comigo, me ajudando a pastorear lá na 4ª igreja, lá em Leopoldina. Amém, irmão? Amém. Essa que faz parte da minha vida. Oi, pastora. Boa noite a todos. Deus abençoe. É um prazer estar conversando com o senhor aqui. Quero agradecer muito, né, pela disponibilidade. Amém. Deus usou muito a vida do senhor. Foi uma bênção, graças a Deus. E que o senhor continue abençoando a sua vida, a vida de todos que estão nos assistindo cada vez mais. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pastor Giba, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, né? Espero que seja muito em breve. Amém. Se Deus quiser. Amém. E o dia que puder, eu quero estar aí com os irmãos, quero conhecer aí os irmãos e estar, quem sabe, aí cantando e fazendo uma bagunça santa na presença de Deus. Não, vai ser muito bem-vindo. Com Amém. Certeza. Glória a Deus. Será um prazer para a gente. Eu estou à disposição, viu? Estou à disposição dos irmãos, estou à disposição aí, né? E nós estamos juntos nessa caminhada, a caminhada com Jesus, né? Eu posso, Luciano, encerrar aqui orando, agradecendo essa oportunidade? Claro. Com certeza. Então vamos curvar a nossa cabeça e você que nos acompanha aí, ore também. Senhor, nós agradecemos por a tua palavra. Essa palavra não é minha, Senhor, essa palavra é tua. Eu agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir posteriormente. Agradeço a vida desse casal abençoado, dos pastores Carlos e Bárbara, do Luciano, Senhor, da família deles, da igreja, Senhor Deus, ali reunida nesse aprisco do Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Pai, abençoe a vida de cada pessoa que ouviu essa palavra, a pessoa que assistiu, que muitas vezes tem um questionamento e não sabe daquilo que está passando. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós abençoamos essa vida agora em nome de Jesus e pedimos que o Senhor se revele a esses irmãos, ó Pai. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor guie, convença, Senhor Deus, da tua palavra, que ela é bênção, assim como o Senhor fez na vida de José, Pai. Assim como o Senhor fez na vida de tantos outros, ó Pai,
aqui, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Que o nosso irmão mais velho, que o nosso guia, que o nosso caminho, que é Jesus Cristo, esteja sempre presente, nos fortalecendo, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos guiando. Queremos a cada dia mais aprender da tua palavra, sermos guiados pelo teu Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito Amém. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Amém. Deus abençoe.